Olá, pessoal! Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje vamos falar sobre essa limpeza emocional que eu divulgo aqui, os resultados, né? O que acontece com algumas emoções ou com algumas situações. Só que hoje a gente vai falar especificamente, vai ter mais clareza sobre essa limpeza, sobre o EFT, Emotional Freedom Techniques, tá? Então eu vou falar assim, curiosidades, mais detalhes sobre isso. Então, esses pontos dos meridianos, eles foram descobertos pela medicina tradicional chinesa e que criou a acupuntura, tá? Então, a acupuntura é um estudo muito complexo, muito profundo, que eu não tenho esse conhecimento, não. Da acupuntura, não, tá? Eu tenho conhecimento que eu posso partilhar com vocês com o EFT, a receita básica criada pelo Gary Gray, tá? O que ele criou em mim, o resultado que deu em mim, comigo, tá? Então vamos lá. A acupuntura, ela leva a um estudo muito profundo, muito complexo. Então, tanto é que você pode, nas redes sociais, existem vários terapeutas que trabalham com acupuntura e sabem de muito mais outros pontos do corpo, do meridiano, aonde desperta, tira dor de cabeça, o cansaço e tanto outros pontos que eu já vi. Sabe, aqui no punho também, que eu já vi, e sem querer, eu lavando as mãos, eu deixei a cair aqui no punho, eu vi a paz que criou, despertou no meu corpo. Então, existem muitos outros pontos, tá? Mas o que eu vou partilhar com vocês é somente esse ponto do Gary Cray, da receita básica do EFT, Emotional Freedom Techniques, o que criou em mim, o resultado, tá? Então, quando você aplica esses pontos, né? Então, aqui é o ponto do karatê, que você fala 3 vezes, a receita básica, né? Você fala 3 vezes, mesmo que eu esteja com dor de cabeça, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. É fundamental falar isso, porque você tem que dar esse comando para sua mente, tá? O eu me amo, eu me aceito profundo e completamente. O topo da cabeça, no início da sobrancelha, no final, aqui no lado do olho, embaixo do olho aqui, tá? Do pupilo, bem nesse ossinho aqui, que é o do estômago, abaixo do nariz, depois abaixo da boca, depois aqui na clavícula e aqui abaixo do sutiã. Esses pontos, somente esses pontos eu trabalhei comigo, em mim, tá? E aí tem um pedaço aqui de um dos trechos que eu li, eu estudei muito sobre o EFT, tá? Para eu ensinar para vocês, eu estudei muito e apliquei em mim também, tá? Então, o que que fala aqui? É um estudo profundo, aonde leva a eliminar, resolver sequelas de traumas emocionais que abrange desde o mais sutil ao mais complexo, tá? Porque eu trabalhei o complexo em mim, tá? Então, abrange desde o mais sutil ao mais complexo. O mais sutil é uma memória de dor que você tem, assim, eu sempre vou falar isso. Ah, eu estava na escolinha e os seus pais não foram te buscar, demorou aquela sensação. Tem crianças que desperta isso, né? Tem já outras não. Então, aquela emoção de abandono, podemos dizer assim, né? Então, essa emoção, ela é mais sutil, que é o complexo é o que acarreta isso lá mais para frente, entende? Então, essas emoções, elas trabalham todas essas situações, elas eliminam essa sensação, esse sentimento criado nesse dia, tá? Então, você tem que pegar várias cenas que você viveu e ir limpando essas cenas. E quando diz assim, sequelas de traumas, o que que acontece quando limpa essas sequelas de traumas? Gente, vocês não fazem ideia, tá? Aparentemente, as pessoas vão te olhar e vai estar a mesma coisa, você vai estar a mesma coisa, você não vai mudar, você não vai virar uma borboletinha e sair voando, não. É o seu estado interno que vai mudar, é o seu estado emocional que vai mudar, é a sua visão de mundo que vai mudar. Porque esses traumas, vamos pegar um trauma forte, intenso, né, de uma pessoa que sofreu um abuso várias vezes pela mesma pessoa, podemos dizer. Aí ela tem que limpar várias vezes, todas as cenas, e aí, a hora que for limpando isso,
tirando esse resíduo, essa emoção negativa, esse trauma, essa tristeza, essa dor, e limpando isso, gente, o que que acontece? Primeiro, a energia vital vai perpassar para o corpo. Segundo, que eu notei, a sua visão de mundo, quando a gente fala que vai mudar, o que que acontece? Expande. Expansão de consciência, tá? Então você expande a sua visão, você começa a olhar as coisas de uma forma ampliada, mais leve, tá? Então lá no seu inconsciente você desbloqueou um nó, você tirou aquele nozinho. Tem uma moça que ela fala um bloqueio energético, sabe, um vínculo energético, uma energia ali que estava perpassando, aí foi limpo aquilo, então dissolveu. E o que que acontece? Você expande a sua consciência, você consegue ver as coisas com mais clareza e mais amorosidade, tá? Mais harmonia, tá? Você entende, porque aí você vai fundo no autoconhecimento. Por isso que muitas pessoas falam, somos um com tudo que há, e muita gente não entende o que é isso. Por que que não entende algumas coisas sobre o autoconhecimento? Porque existem memórias no seu inconsciente que são esses traços energéticos negativos, de medo, de culpa, de raiva, abandono, rejeição. E eu sempre falo, atrás disso tem historinhas, tem situações que você viveu, estão no seu inconsciente e eles cegam a gente, eles deixam a gente é, não conseguindo ver quem nós somos de verdade, tá? Então, quando limpa essas sequelas traumáticas, amplia a sua visão de mundo e parece que se abre o mundo para você, tá? Você entende que você é um com tudo, você é um com dinheiro, você é um com a vida, com tudo que há aqui. Você entende, você sente isso, tá? Então, aí você não vai atingir o outro, porque você sabe que você é um com o outro. Mas tudo isso que eu estou falando, gente, a gente só consegue ver depois que passa por uma profunda limpeza emocional, tá? É um trabalho de formiguinha e diário, tá? E é um preço que a gente paga de libertação, porque você vai estar libertando a sua mente. Todos os dias você vai estar limpando e libertando a sua mente, tá? E aí amplia o seu bem-estar, expande, porque você entende que você é um com tudo que há, e na sua essência existe amor, existe harmonia, existe paz. E essas, esses bloqueios, eles têm vontade própria e eles fazem de tudo para você não se curar. Então, teve várias vezes que eu parei de fazer comigo, aí eu voltei de novo, eu parava, daí eu voltava de novo, porque esses traumas, eles têm vontade própria, eles não querem, então você tem que insistir nisso. E tem um livro que eu sempre vou falar para vocês que ajuda muito nesse processo. É como se fosse uma cartilha, assim, sabe? Tem o livro do Eckhart Tolle, os dois livros dele te ajuda bastante, só que ele fala de uma forma bem resumida, tá? E tem o livro Um Curso em Milagres. Ele também limpa as crenças, só que ele é muito profundo, é um livro muito profundo. Existem cursos nas redes sociais que pessoas dão cursos sobre esse livro, tá? Mas ele te ajuda a saber qual é o ponto final, sabe? Não existe ponto final enquanto estivermos aqui. O ponto final é a iluminação na mente, tá? Mas enquanto estiver aqui, a gente sempre vai ter questões. Então, mas existe, é como se você não tivesse mais medo daí você não tem mais medo de fazer limpeza emocional, tá? Porque essas vozes, elas ficam falando um monte de coisas quando a gente faz limpeza emocional. Fala, você vai morrer, você vai não sei o que, vai dissolver, você vai sumir. Elas falam muitas coisas negativas para a gente parar de fazer essas limpezas, tá? E o que que acontece? Ao expandir a sua consciência, a, o, automaticamente o corpo fica em extrema saúde, tá? Porque o corpo é o primeiro a receber isso, tá? Então você fica em paz, a energia que perpassa por você fica saudável, você fica em paz, saudável. E aí, conforme você vai limpando e não para de limpar, que eu sempre falo para vocês, não tem fim essa limpeza emocional, tá, gente? Não adianta falar, ai, pô, eu quero marcar 10 sessões e vai estar tudo certo. Não. Enquanto estivermos aqui, a limpeza emocional, ela sempre tem que fazer, tá? É como se estivesse tomando um banho todo dia. Você limpa a mente todo dia, tá? Cuida do seu jardim todos os dias.
E quanto mais você limpar essas questões no passado, não tem, eles não têm significado mais. Mas essas energias, essas emoções, elas criam situações no presente, tá? Elas criam situações no presente. Quando tem esses bloqueios traumáticos, tá? E aí elas criam situações. Então, quando você limpa, quanto mais você volta ali, limpa, mais o seu lugar, a mente no presente, no agora, tá? A criação da sua vida é sempre no agora. Tá? Por isso que o livro da Cartola ele te ajuda, no agora. Sua mente tem que ficar aqui, presente. Você vai lá, limpa e já volta para o presente. Tá? Eu estou no agora, eu estou no presente. Tá? Você só vai ali no fundo, vai ali no passado, mexe ali, faz uma faxina e já volta. Vai lá, vai de novo, faz uma faxina e já volta para o presente. E quanto mais você for limpar de forma correta, tá? Porque o IFT, ele fala assim, você tem que ser muito específico no que você está dizendo. O que é específico? Ser específico no sentimento, em cada cena que você está vendo ali na mente, tá? Quando você for mais específico, aí você vai limpando mais. No começo, quando a gente fala assim, parece a mente vai falar, nossa, que difícil, complicado, ai, não vai dar certo, porque é as emoções negativas que falam isso, que falava isso para mim. E não é. É muito simples. E o resultado é muito maior do que você pensa. Só de ter a saúde no corpo, porque o nosso estado natural é saudável, é saúde. Quem inventou a doença é o homem. Daí você vai entender isso também que eu tô falando, tá? Bagagens que a gente traz, tá? Algumas bagagens que a gente traz. Por isso que tem pessoas que têm mais problemas financeiros e profissionais, tem outros que têm problemas mais emocionais, de saúde, passam por muitas cirurgias, entende? Bagagens que a gente trouxe e as experiências que cada um vai vivendo aqui, tá? Então, quanto mais você limpar essas memórias que você tem e laços que você tem com pessoas, tá? De pai, mãe, os laços traumáticos, as conciliações que você, os laços de fidelidade no sofrimento, sabe? Sabe quando você tem aquela fidelidade, ai, eu preciso seguir esse caminho com essa família, porque senão eu vou ficar sozinho. É como se fosse uma cumplicidade no trauma, na dor, e vai muito profundo, gente. Eu limpei tudo isso. Tá? Muda a sua visão, você fica mais em paz, o seu corpo fica mais em paz, você fica livre na mente. Só que os seus relacionamentos vão mudar muito, tá? Os seus relacionamentos no dia a dia com as pessoas, muitas pessoas vão sair da sua vida completamente, faz parte, porque você já não tem mais aquele link de sofrimento, tá? E quanto mais paz você tiver, melhor. Quanto menos julgamento você fizer das pessoas e crítica, mais paz você vai ser senhor da sua vida, tá? Porque todo julgamento e crítica, o curso Milagres, ele fala em ataque mental, assim, julgamento é como você fala, na mente você julga alguém. E aí, esse julgamento, ele vem para você, porque está aqui, ele vem para você. Tá? Então, quanto menos julgamento, quanto menos crítica, quanto menos reclamação, mais em paz você fica e mais frutos você colhe na vida. Você não precisa nem fazer a limpeza emocional para tirar o julgamento, a crítica, você já vai sentir aí logo no começo. Mas quando você faz essa limpeza emocional com o IFT, você colhe muitos frutos, tá? E eu tô aqui partilhando porque eu passei por essa profunda limpeza emocional. Eu passei por uma situação difícil agora, que eu falei que eu contratei essa outra terapeuta, Adele, tá? E ela me ajudou também, ela mexeu no meu campo vibracional e eu pude ter mais clareza do que eu tô falando aqui para vocês, tá? E é muito bom. Então experimentem. Eu fiz sozinha, comecei fazendo sozinha em casa e fui determinada. Só que eu não estava trabalhando, eu estava ali sozinha, então eu tinha tempo full time, que eu falo, né? O tempo todo. Então, não percam de vista isso, tá? É para isso que estamos aqui. Não perca de vista, não perca a sua atenção com o mundo da forma. Fique com as suas questões emocionais, que é o que vai criar abundância na sua vida, a paz, a alegria, o amor, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!